Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo desse saquinho organizador super fácil. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Cortei 4 vezes o tecido na medida de 40 centímetros por 36 centímetros. Para fazer o detalhe decorado na parte de baixo, cortei 2 vezes a medida de 40 centímetros por 10 centímetros. Para passar o cetim, 2 vezes a medida de 26 centímetros por 5 centímetros. Estampei no tecido a escrita limpo, mas você pode fazer um saquinho organizador para guardar sapato, lingerie dentro da mala de viagem, o que você preferir. Peguei 2 tecidos na medida de 40 centímetros por 36 centímetros, os outros 2 reservo para poder fazer o forro. A tira com 10 centímetros de altura, posiciono deixando aproximadamente meio centímetro para baixo. Faço a marcação com giz. Dobro o tecido. Faço a mesma marcação no tecido de baixo, deixando todos na mesma medida. Se você preferir, você pode marcar em linha reta para facilitar na hora de costurar. Os 2 tecidos da parte externa ficaram marcados para fazer a costura com a tira. Posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, sob a marcação, começo a costura com um pequeno retrocesso e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira com o lado direito da tira virado para o lado de cima e passa uma costura com a distância de um pé de máquina da costura que acabou de fazer. Faço esse mesmo processo no outro tecido que eu fiz a marcação com giz. O meu tecido branco fica transparente sob o tecido decorado, então cortei um tecido na mesma medida, costuro com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido, deixando aproximadamente 4 centímetros sem costurar, que é por onde eu desviro a peça. Desviro com a pontinha da tesoura, arrumo a parte interna, dobro as laterais para ficar uma sob a outra e vinco. Sob um dos tecidos que eu preguei o barrado, dobro o tecido ao meio, dobro novamente até a altura da costura, vinco. Sob o vinco, posiciono a estampa, alfineto para não sair do lugar. Fazendo essa costura, já fica um acabamento ao redor de todo o tecido. Para pregar, é só costurar ao redor de todo o tecido, sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido e continua costurando. Você pode deixar desse jeito a sua peça. Eu vou aplicar um aviamento, que é uma rendinha, posiciono sob a costura que acabou de fazer, começo com um pequeno retrocesso. Quando chegar nos cantinhos, arrumo a próxima lateral que vai costurar, deixo a agulha baixa, viro o tecido e continuo costurando. Faço esse processo em todos os cantos. Para dar acabamento na tira para passar o cetim, com o lado avesso do tecido virado para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral do tecido, dobro novamente e costuro, faço o mesmo do outro lado. Dobro o tecido ao meio, avesso com avesso, rente na lateral. Costuro fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final da costura de aproximadamente 1 centímetro. Faço o mesmo do outro lado. Fica um espaço no tecido o suficiente para passar o cetim, não pode fechar por completo na hora de costurar. Faço o mesmo na outra tira. Posiciono
rente na lateral do tecido, deixando a dobra para o lado de dentro, tentando centralizar, deixando a mesma distância nas laterais. Costuro com a distância de um pé de máquina e faço o mesmo no tecido, que vai ser a parte da costa, a parte de trás da nossa peça. Depois de costurar, é só posicionar detalhe sobre detalhe, costura sobre costura nas laterais e costurar com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido, menos na parte de cima, que é onde a gente acabou de colocar o detalhe, que é por onde a gente vai desvirar a peça. Para fazer o forro, vamos usar os outros dois tecidos, posiciono direito com direito, rente na lateral, costuro ao redor do tecido, deixando a parte de cima sem costurar, que é para poder costurar e fazer o encaixe na outra parte. E na parte de baixo, vamos deixar aproximadamente 10 centímetros sem costurar, que é por onde a gente vai desvirar a peça. No lugar do tecido, para o forro, você pode usar o nylon ou plástico, porque aí você pode colocar peças úmidas como maiô, biquíni e não vai ter nenhum problema. Depois de costurar, desvira, deixando com o lado direito virado para o lado de fora. Coloca dentro da outra parte, arruma para ficar costura junto com costura, alfineta para não sair do lugar, faz o mesmo do outro lado. Arruma costura sob costura, direito com direito do tecido. Agora é só costurar com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Na lateral do tecido, eu acabei desmanchando 4 pontinhos para poder encaixar a etiqueta, mas você pode colocar a etiqueta na hora que estiver descendo a costura na lateral da peça. É que eu estava gravando e acabei esquecendo de colocar a etiquetinha. Quando terminar, desvira pelo espaço que ficou sem costurar para poder desvirar, arruma os cantinhos para ficar certinho. Vira a lateral do tecido que ficou sem costurar, deixando uma sobre a outra, dá uma leve vincadinha e costura, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Coloca o forro na parte interna do saco, arruma a parte de cima para poder ficar certinho e rebate toda a costura com a distância de um pé de máquina. Agora é só passar o cetim. Cortei 2 vezes o cetim na medida de 70 centímetros. Vou passar com um alfinete, mas você pode passar com grampinho de cabelo ou com clipe. Passo o cetim na parte de cima do tecido, pelo espaço que a gente deixou sem costurar. Para finalizar esse lado, vamos colocar uma miçanga, junto os 2 cetins e passo na miçanga. Depois de passar, é só dar um nozinho, cortar o excesso e queimar a pontinha do cetim para não desfiar. Faço o mesmo com a outra tira, no sentido contrário. Quando terminar, é só unir as duas pontinhas e passar dentro de uma miçanga, dá o nozinho e queima a pontinha para não desfiar conforme a gente vai usando e lavando a peça.
Eu fiz essa impressão da escrita em uma máquina própria, mas você pode usar tinta para tecido e fazer a escrita, que também fica super bonito e diferente o seu trabalho. Eu fiz o parzinho, um saquinho sujo e um saquinho para roupas limpas, mas você pode usar essa mesma ideia para fazer, para colocar maiô, sapato, lingerie. É só soltar a imaginação e criar peças maravilhosas. E ficou assim o nosso saco. Olha só que lindo e super fácil para você fazer e vender. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal.